carga horária começou no final de 2010, em dezembro de 2010, e não começou no Egito, começou, na verdade, na Tunísia, com a emulação de um menino de 20 anos, um tunisiano. Ele ateou fogo no próprio corpo, porque ele estava vendendo frutas numa banca, ele estava desempregado, ele era acabado de formar na universidade, comprou algumas frutas e estava vendendo, mas de uma maneira assim irregular na Tunísia. Veio o fiscal, tomou as frutas dele, ele se sentiu humilhado porque a fiscal era uma mulher, tem essa questão de gênero no mundo árabe, e aconteceu o que aconteceu. Através das redes sociais, da internet, essas imagens das primeiras manifestações na Tunísia passaram para o Egito, e no Egito aconteceu um movimento muito maior. E o Mubarak, ele marcado, além de ser um estado policial, foi marcado por um regime muito corrupto. E as principais reivindicações no Egito, durante a era Mubarak, era a questão do desemprego das pessoas que iam ser formadas e estagnação política. Por mais que o Mubarak tenha posto um estado policial, um estado ditatorial, era um estado secular. E por essa relação que ele tinha com o Ocidente, somente com os Estados Unidos, eles quiseram manter afastado esse grupo da Irmandade, porque tinham medo de que a Irmandade prejudicasse essa questão do turismo, somente com relação a tentar impor o uso do véu islâmico na esfera pública com relação às mulheres e banir que as pessoas elas acabam consumindo álcool também nos bares, principalmente nos hotéis que recebem muito turista no Cairo. Então, a Irmandade Muçulmana ficou muitos anos na ilegalidade durante a era Mubarak. Quando as pessoas foram na Praça Tahrir, muito embora a maior parte das pessoas que estavam reivindicando era de jovens, e quando eles estavam sentindo que iam conseguir derrubar os Mubarak de uma maneira, a gente pode dizer, oportunista, alguns elementos da Irmandade Muçulmana começaram a tomar aquelas reivindicações. Aí passou o segundo turno, ficou entre um candidato que era do Mubarak, que era indicado pelo Mubarak, e o Morsi, que é da Irmandade Muçulmana. Só que o Morsi me vendeu uma imagem, como a Irmandade Muçulmana não é um grupo homogêneo, ele é um grupo extremamente heterogêneo, ele passou uma imagem de ser um muçulmano light, uma pessoa da Irmandade Muçulmana mais flexível e que ia priorizar a política do Egito, não as diretrizes da Irmandade. As pessoas acreditaram nisso, né? E muitas pessoas votaram no Morsi, muitas pessoas também deixaram de votar, porque o voto é facultativo. E o Morsi ganhou, assim, por 52%, e ele, à primeira vista, ele se mostrou um líder muito carismático. Ele é um líder que foi à ONU, falou sobre a questão da Palestina, a favor da proclamação do Estado palestino na ONU. Como ele era muito despreparado e não tinha um programa de governo, ele lançou o slogan no Egito: o Islã é a solução. E as pessoas que já estavam muito desempregadas com o crescimento, elas começaram a sentir que aquilo poderia ser uma mudança muito boa. E então ele começou muito bem, começou a querer fazer diálogo com o Irã. O Egito não tem relações com o Irã, muito do preconceito do muçulmano sunita com o xiita, dos conflitos hoje no Oriente Médio, muito importante. E, de repente, as pessoas, principalmente os mais jovens, as meninas principalmente, começaram a perceber que existia uma pressão social para que elas, no espaço público, mudassem um pouco o jeito de ser. O auge desse descontentamento foi em novembro de 2012. Houve um decreto constitucional com um forte peso no Islã na Constituição. Isso, acho que o que marcou para que as pessoas começaram a postar vídeo na internet denunciando o que estava acontecendo no Egito. Aquilo já não era mais uma democracia, ele viraram um ditador. Então, quando a imprensa brasileira, comecei a falar da imprensa, da retrato, o golpe do presidente Morsi, eu acho muito discutível, porque ele já era um ditador. Então, assim, e golpe, quando as pessoas já, em 2013, as pessoas já estavam na rua, houve cerca, até anotei para vocês, 33 milhões de manifestações na rua. Então, assim,
praticamente o Egito inteiro estava na rua. Foi, inclusive, essa manifestação, toda essa mobilização entrou para o Guinness. Então, quando você fala para o Egito que o Egito sofreu um golpe, ele se sente ofendido. Eles se reuniram, quando as pessoas estavam no Egito, isso durou dias. Eles formaram uma frente de salvação do Egito. Essa frente de salvação foi uma entidade que internamente reuniu 35 partidos seculares. Eles foram até o tribunal, com todas as assinaturas recolhidas, para poder decretar o impeachment. Um dos juízes decretou nesse momento, quando foi entregue, o cargo do presidente vago. Ele só tinha 48 horas para prestar esclarecimentos e para responder todas as demandas da população. E ele, muito de uma maneira bem intransigente, ele não quis responder. O Morsi, eles conseguiram retirar o Morsi. Os militares tomaram a frente na transição, ficaram alguns meses até que, longos meses, né, até que as eleições fossem marcadas, agendadas, né. Quando os militares tomam de novo o poder no Egito, essas radicalizações, na verdade, eles retiram do ar muitas rádios da Irmandade, muitos canais televisivos, eles acabam prendendo essas pessoas da Irmandade em prisões clandestinas, e a Irmandade se torna clandestina novamente. Hoje a Irmandade decretadamente é uma instituição, um grupo que é clandestino, ele é ilegal. Então o Egito acabou que se tornou um terreno fértil para ações terroristas. E uma das principais focos, alvos dessas ações terroristas foram as igrejas. Existe 10% de população cristã cóptas que são perseguidas por gente da Irmandade. Então, houve muito incêndio durante os conflitos de rua, muito incêndio às igrejas. Instituições laicas, as universidades também foram alvos de gente da Irmandade, muitas pessoas morreram, muitos conflitos de rua também aconteceram, até que fossem decretadas as eleições. Quando foi agendada as eleições no Egito, só 10% das pessoas votaram, porque praticamente o militar, o general Abdel Fattah al-Sisi, sozinho, ele se candidata e é um preferido, também é um líder muito carismático, e acabou que ganhando assim por 10%, desses 10% que foram votar, foi 90% favorável ao Sisi. A primeira medida, quando ele toma o poder, foi instaurar uma lei antiterrorista. Só que essa lei antiterrorismo, no conceito dele, no discurso dele, era para coibir os militantes da Irmandade Muçulmana para que cessassem as demonstrações terroristas nesses lugares, nos santuários religiosos e nos prédios públicos. Só que ele limitou manifestações de oposição à ditadura militar, porque os jovens começaram novamente a sair à rua, porque também se sentiram perseguidos com relação aos militares. E hoje a gente tem todo um debate dentro do Egito, somente entre as juventudes, que sempre estiveram à frente desde 2010 nas manifestações de rua, de que o que é melhor, na verdade, o debate. O que é melhor, uma ditadura teocrática ou uma ditadura secular? Porque eles já estão pensando que a democracia hoje vai para gerações e gerações, e desde 2010, na verdade, houve um retorno, houve um ciclo do que aconteceu e muitas pessoas morreram, acabaram perdendo a vida. Hoje existe uma censura na internet, principalmente o Facebook, hoje ele é muito rastreado, então tem que tomar muito cuidado com o que você fala no Facebook também. E é verdade, quando o Morsi foi eleito, houve um medo nos Estados Unidos, porque logo que não teve mais saída para o Mubarak, que tinha que sair do poder, as pessoas estavam na rua, não queriam sair da rua até que ele saísse. O Obama, até o último ponto, até o último dia, falava assim: gente, calma, vamos dialogar, não é bem assim. Era um líder muito impopular no Egito, mas era muito amigo dos Estados Unidos, tinha relação. Quando o Morsi é eleito, houve medo, porque a Irmandade, o histórico da Irmandade é de ser um discurso anti-americano também, né? E houve o medo de que isso fosse espalhado para as pessoas.
e é muito anti-israelense também. Então, ele provavelmente ia romper com Israel, com os Estados Unidos. Não houve completamente esse rompimento, houve relações, diminuíram as relações com Israel, com os Estados Unidos, mas essa questão da corrupção, ela continuou acontecendo, né? Houve só um discurso, uma retórica muito bonita, muito sedutora para os egípcios, na verdade, para retomar o orgulho de ser egípcio, o orgulho de ser muçulmano. Acho que isso daria outra apresentação, porque o Oriente Médio é muito complexo.